Olá, gente! Hoje o nosso conteúdo é sobre período composto por coordenação. Mas antes que a gente entenda esse conteúdo, eu preciso que vocês relembrem junto comigo aqui alguns outros conceitos. Por exemplo, o que seria uma oração? Oração é um período que contém verbo. Então, as orações elas podem ser constituídas por dois tipos de períodos: simples ou composto. Certo? O que seria um período simples? É quando a minha oração quando eu tenho uma frase com apenas uma oração. O que é um período composto? É quando eu tenho uma frase que tem mais de uma oração, ok? Então, o período composto, ele é dividido em duas classificações também. Ele pode ser composto por coordenação ou pode ser composto por subordinação. Qual a diferença? No período composto por coordenação, eu não tenho uma relação de dependência, ou seja, a minha oração que não é a principal, né, a minha oração secundária, ela não depende totalmente da primeira para ter um sentido completo. É claro que ela fica bem colocada na frase, e aí ajuda no contexto, mas ela não precisa necessariamente, ela funciona sem a primeira oração, sem a principal. Já o período composto por subordinação, não acontece isso. A minha oração subordinada, ela só tem sentido se a oração principal estiver lá acompanhando. Por exemplo, quando eu digo chegou e ficou na porta da casa. Chegou e ficou na porta da casa. A oração principal é chegou e ficou na porta da casa, é oração subordinada ou coordenada? Se eu disser ficou na porta de casa, tem sentido? Tem. Alguém está na porta de casa, não é assim? Então, se tem sentido, é coordenada. Se não tivesse, seria subordinada. Mas o nosso assunto de hoje são as orações coordenadas, né? O período composto por coordenação. Então, vamos lá. A oração coordenada, ela também tem a divisão em classificações. São mais duas. Pode ser um período composto por coordenação, oração coordenada assindética ou oração coordenada sindética. Como assim? A sindética, esse azinho aí, ele dá uma ideia de negação, certo? O que é um síndeto? Síndeto é uma conjunção, é um conectivo. Então, quando eu digo assim, oração coordenada assindética, quer dizer que ela não tem síndeto, ou seja, ela não tem conjunções. Oração coordenada sindética tem conjunção. Então, a diferença entre a assindética e a sindética, eu sempre costumo associar aqui. Oração coordenada assindética não tem conjunção, oração coordenada sindética tem conjunção. Quando eu falo em oração coordenada sindética, eu tenho mais 5 classificações. E por aqui a gente vai parar nessas 5, ok? Não tem outras após essas, não. Por exemplo, a minha oração coordenada sindética, ela pode ser aditiva, adversativa, conclusiva, alternativa ou explicativa. Tem essas 5 classificações. Primeiro, aditiva. Eu tenho na minha oração coordenada sindética aditiva sempre essa questão de adição. Como assim adição? Eu acrescento informações à minha oração principal. Por exemplo, quando eu disse aqui, ele fez a atividade e a professora ficou admirada. Ele fez a atividade, oração principal. E a professora ficou admirada, oração coordenada. Sindética ou assindética? Vamos pensar. Se eu tenho um i bem aí juntando, um conectivo, juntando a minha oração principal, a minha oração coordenada, então eu tenho uma oração coordenada sindética. Esse i, eu não estou acrescentando informações à oração principal? Então, oração coordenada sindética aditiva. Quais são os mais comuns? I, nem,
como também, mas também. Então, quando eu uso o mas sozinho, ele não é aditiva. Ele não deixa a minha oração coordenada aditiva, não deixa. Ele deixa ela com o sentido oposto, né? Adversativa. Então, vamos ter cuidado. Então, quando eu digo assim, não só corria, como também praticava outros esportes, não só estava triste, mas também estava muito deprimido ultimamente. Quando eu digo isso, mas também é junto, como também é junto, não são sozinhos, não são separados. Então, sempre que eu usar essas conjunções, eu tenho uma oração coordenada, sindética, aditiva. Quais são as conjunções para as orações coordenadas sindéticas adversativas? Adversativa lembra adversário, oposto. Então, mas, porém, todavia, contudo, no entanto, entretanto. Então, quando eu uso qualquer uma dessas aqui, eu já sei que a minha oração ela é coordenada sindética adversativa. Por seguinte, nós temos a alternativa ou depois a explicativa, porque, pois, antes do verbo, ou que, certo? E por fim, nós temos a conclusiva. Logo, portanto, por seguinte. E eu uso pois também, só que aqui ele é depois do verbo. Então, vamos entender. Na explicativa, o pois é antes do verbo. Na conclusiva, o pois é depois do verbo. Ok? Então, o nosso conteúdo de hoje é esse, a oração coordenada. Então, espero que vocês tenham entendido e até a próxima aula.